Tem um cadinho. Tá também, né? Então vamos dar início então à nossa live aqui. Tudo é possível ao que crê. O nosso convidado aqui, nosso irmão Jackson, que vai estar aqui. Vamos receber o nosso irmão aqui em nome de Jesus. Nosso irmão que vai estar trazendo uma palavra nessa tarde de hoje, contando um pouquinho também a sua história. Vamos estar aqui compartilhando um pouco da história do irmão Jackson, que Deus tem feito na vida dele. E também vai estar compartilhando uma palavra aí com você nesse dia. Então, vamos lá então, conhecer um pouquinho sobre o irmão Jackson. Quer se apresentar aí, meu amigo Jackson? Falar quem é o Jackson, o que o Jackson veio, onde é que o Jackson faz. Fala um pouquinho aí do senhor. Eita glória! Primeiramente, cumprimentar aqui ao pastor Felipe, aqui, dar uma boa noite ao pastor, à Igreja Cristã Geração Eleita. Agradecer pela oportunidade de contar um pouquinho da história da gente. Tenho certeza que bastante gente vai se identificar aí. Aproveitar a oportunidade para agradecer todas as pessoas que estão aí nos assistindo através do Facebook. E, quem puder compartilhar, ajudar, pode comentar. Se tiver alguma pergunta, estamos aí para responder alguma coisa, tiver nosso alcance aí. Aproveitar também para agradecer ao povo sarandiense, afinal aqui é a minha terra, né? A pessoa, a Barra Funda também, tem bastante irmãos lá que estão assistindo, a Janete, o Elton, a Mara, e afinal de todo o país, até na Itália tem pessoas nos assistindo hoje essa live. São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, a Márcia, um beijo para a Márcia. Grande abraço para a Márcia, que Deus venha te abençoar. Que Deus abençoe essa vida, também tem um grande testemunho aí, que Deus fez uma grande cura dela na parte da visão. Verdade. Tem um pessoal lá do Rio de Janeiro também, que através do testemunho do Jesus fez da minha vida, lá também tem compartilhado aí, tem fazendo a obra em todo que é canto, até na Itália, Genova na Itália tem gente nos acompanhando. Hoje com essa facilidade que é a internet, as mídias sociais, a gente consegue chegar a lugares que, na verdade, a gente nunca colocou os pés, né? Mas através da internet, o evangelho vai alcançando e os 4 cantos da terra. E através da mensagem de Deus, aí vai alcançando e abençoando vidas, né? E hoje a gente tem testemunho já de pessoas em São Paulo, em outros lugares que através da live, da oração, Deus, receberam ali o seu milagre, receberam ali a sua resposta de Deus, né? E a gente fica muito grato por isso, né, irmão Jackson? Com certeza, porque Jesus afinal é para isso que Jesus, né, ele veio, né, para nos salvar, ele veio para mim, né, para os doentes, né, para aqueles que não precisam da cura, né? Então há uma esperança, assim. E eu queria aproveitar também a oportunidade para agradecer, não podia deixar de agradecer primeiramente a Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, não estava aqui. E principalmente para Jesus Cristo, né, que se eu não fosse entregar a sua vida de morte em cruz, pelos meus pecados, não tinha como, né, eu com certeza não estaria mais aqui. E a minha família, que passou um bocado de coisa ruim, né, pastor? A minha família principal, minha mãe, dona Hilda, aí, ó, meu padrasto, Carlos. Um beijo grande para minha irmã Vera Lúcia, que está assistindo agora essa live lá, com certeza em casa, minha irmã Valesca, meu filho Gustavo. Afinal, agora essa fase aqui é uma fase boa, né? Onde Jesus já fez a obra, está fazendo a obra, né, pastor? Mas a minha família passou um bocado muito ruim comigo, né? Um tempo que estava em internação, um tempo de brigas, coisas passaram muito ruim. E é só a família mesmo, né, que está ao lado da gente, né, pastor? Então, um beijão a todos aí, minha irmã, família, mãe, Carlos, Gustavo, aí, ó, muito obrigado por tudo aí. E quem quiser aí, compartilha aí essa live. Eu propósito desse podcast, essa live, meus irmãos. Aliás, para irmãos, ó, um abraço, uma paz do Senhor para todo o povo cristão e os não cristãos também, né? Todos bem-vindos. Ajuda compartilhando aí, quanto mais almas alcançarmos, é para a honra e glória de Jesus, né? E tem bastante pessoas, bastante almas carentes. Então, vamos lá. Meu nome é Jackson Destre, tenho 49 anos, sou natural de Sarandi, Rio Grande do Sul, Brasil. E eu sou um ex-dependente químico, né, onde passei 30 anos da minha vida dependente, escravo das drogas, né? E o começo de tudo começou onde começa, né, pastor? Por isso já vai na pré-adolescência, né? Na minha pré-adolescência onde começa, quando a árvore está... E da minha pré-adolescência devido a muita liberdade, a minha liberdade que me tornou escravo, né?
Então, na minha pré-adolescência, como todos, a maioria sabe, quando começa os mal, né, com baseadinho, né? Começou com baseadinho, aquele baseadinho de maconha, dá um pega aqui, dá um pega ali, é legal, tá? Não dá muita bola, né? E fomos indo. Aí, aos 18, na minha adolescência, aos 18, 19 anos, isso já lá em Sorriso, Mato Grosso, lá no aniversário da minha irmã, a Vera, eu fui apresentado a cocaína. Fui apresentado a maldita cocaína, irmãos. Foi lá, né? Era um barato, né? Entendeu? E aí eu não sabia, né? Não tinha noção, né? Do estrago que aquilo lá ia fazer na minha vida, né? Graças a Deus. Aí o tempo foi se passando, né? Eu voltei, né? Porque meus pais eram separados na época, né? Minha mãe morava aqui em Sarandi, meu pai morava em São Luís, Mato Grosso, daí eu ficava naquele vai, pouco pai, pouco a mãe, né? Depois entrou, entra a madrasta, entra, né? Sabe, daí fica um pouco com o pai e dá aquelas confusões com o pai. Fica um pouco com a mãe, daí eu resolvi, vou no neutro, né? Acabei indo para São Paulo, trabalhar no ramo de churrascarias, né? E ali piorou, dali em diante começou a piorar a situação, porque o poder aquisitivo maior, né? Até então eu ainda morava no interior, não tinha noção de nada, não tinha tanta facilidade, né? Mas São Paulo, meus amigos, capital, né? E o poder aquisitivo, imagina na época, a gente ganhava por mês, imagina hoje, o salário mínimo hoje está mais ou menos que 1.400, foi, né? Então na época, quando eu fui, nós ganhava média de 6 a 8 salários mínimos por mês, então olha o poder aquisitivo, né? Então tudo era novo, né? Festas, coisa lá, então né? Isso abriu uma grande porta para a entrada, né? E aí você foi, né? Era tudo legal e... No começo, tudo é festa, né, Jacques? Tudo é... Porque a droga em si, ela traz um prazer, né? Ela traz algo momentâneo, vamos dizer assim. Mas ela vai te consumindo. Vai consumindo tudo em volta. Tudo em tua volta ela vai consumindo, né? Vai levando até tudo. A nossa própria identidade, na verdade. Justo. E a gente tá caindo num abismo que a gente não tem conta, né, pastor? A gente não toma conta, a gente não tem ciência disso. E aí eu já estava conhecendo a cocaína. E também é importante, que o irmão Jacques está falando, porque muitas vezes a gente acha que a droga, ela alcança a classe, vamos dizer ali, mais pobre. A classe que tem menos condições. Mas não. Na verdade, ela pega todas as classes sociais. Tudo que é classe social, não existe. Filho de pastor, não é que nunca vem na igreja, rico, hoje não médio, tem mais pobre, não tem mais A nem B, não né? tem mais A nem B. Aquele que, meu filho, então não deu, não. Aquele que tu, meu filho nunca vai, não, aí ninguém tá livre, ninguém tá livre. E daí chegando lá, pastor, daí eu fui conhecer, aí as coisas só se tornou uma bola de neve, né? Então comecei na maconha. Mas meu organismo não se satisfazia muito, era mais da química. E chegando na cidade grande, fui conhecer a tal da música eletrônica, né? A tal das raves, né, pastor? Aí sim, aí foi. E parti para as drogas sintéticas, meu irmão. Aí sim, para rave e drogas sintéticas. Aí o negócio pegou mesmo. E ainda é uma sensação, uma euforia, assim, para ter uma ideia. Aí fui para o LSD, para bala, cocaína, uma coisa que eu nem queria mais, né? Tanto daí depois desse tempo de São Paulo, na verdade não usou só um tipo de droga, fez uso de várias substâncias. De várias, no meu relatório eu tenho múltiplas drogas, né? Múltiplas drogas, maconha, cocaína, crack. E a maioria dos dependentes químicos, né, já que eu também já passei por isso, as pessoas na verdade têm noção de fora que não usam. Ela pensa, a pessoa usa só um tipo de droga. Não. Mas na verdade aquele que está usando um tipo de droga, porque ele já usou outras substâncias e também faz o uso de outras substâncias. Chega uma época daí, entendeu? Que era a única que eu não usava mais, até para desbaratear um pouco. Eu acabei indo para Porto Alegre, no mesmo ramo da churrascaria, na mesma empresa, né? Aí a gente fez amizade lá, tem bastante, uma galera, até mandar um salve, tem um carinho muito grande lá para amizade do Menino Deus, lá de Porto Alegre, lá um abraço, sabe? Não faziam parte da minha galera, mas são moradores lá muito de boa, o Pezão, o Rafael, o Dr. Fakir, tem um povo muito legal lá, tem meu Dindo lá, o Dionei. E aí sim lá. Minha terra natal, hein? Grande abraço, Porto Alegre. Todos os conterrâneos aí. Porto Alegre, é uma cidade sim que tá aqui com certeza no meu coração. E assim lá. Aí sim lá fui partir para as festas, né? E as festas rave mesmo, até a gurizada brincava, meu nome é Jackson, né? E para vocês terem uma ideia, né? Tinha um seriado, uma vez na televisão, que se chamava Jack Ball 24 horas. Me lembro.
Então, aí, o meu nome já era, não era Jackson, aí era Jack Bauer, porque eu já não dormia mais. Já virava 24 horas, né? E era Rave, ô Jack Bauer, né? E daí, com o tempo, pastor, eu passei por Unibanco 30 horas. É o que nós estamos falando, né? Que eu falei no começo ali, a gente vai perdendo a nossa identidade. Não era mais o Jackson, já ele perdeu a sua Perdi a identidade. identidade, já estava no outro, né, no outro caminho. E a galera que usa, a galera acha que vai ser só alegria, só festa, só mais não. A droga, ela vai tirando tudo em nossa volta. Ela vai Principalmente a nossa identidade. Isso, cara, é muito importante. E a gente vai perdendo, você vai perdendo a noção de tudo, sabe? E o dinheiro, vai dinheiro. Sabe? E até que tu tenha uma condição financeira, né? Quando tu tem uma condição financeira, tu tá rodeado de pessoas, tu tá em lugares bons, tá em festas boas, sim, tem, né, companhia legal, mas é tudo ilusório, tudo ilusão, né? Entendeu? E assim, ó, daí aconteceu o fato, né, pastor, assim, que eu morava numa área de risco, né? No bairro Cruzeiro, lá, na verdade, tudo que é lugar tem hoje no bairro. Entendeu? Que a facilidade é muito grande. E eu caí, na real, assim, eu tava perdido, totalmente perdido. Aí, mas, meu Deus, o que eu faço agora? Sabe? Às vezes eu queria, mas hoje não vou usar droga, né? Eu ia sair pro lado da rua, já tinha uma bandeja esperando. Hoje não vou usar, a facilidade é muito grande, sabe? A pior coisa é o círculo vicioso, né? Sim. O círculo vicioso, assim, tem que pegar e sair mesmo. Mas aí consegui sair, voltei para Sarandi, e vim trabalhar Deus, né? Tem um propósito muito grande. E na verdade, assim, eu vou falar assim, a droga em si, pastor, muitas vezes, o efeito da droga, mas assim, o que tem em volta da droga, que é bastante, tem muitos livramentos, né, pastor? Das bocas, assim, do tráfico, das bocas, assim, a guerra de uma facção contra facção, é um bairro contra outro bairro. Eu cansei de conversar com os guris, pegar uma droga assim, virar as costas e tá no chão, né? Hoje a gente, quando a gente fala em dependência química, hoje a gente vai falar um pouquinho da história do irmão Jacques, porque a gente está falando sobre o uso, as consequências, mas também a gente vai falar aqui sobre a solução. Porque muitas pessoas hoje acham que quando o jovem entra, um filho entra nas drogas, um pai está nas drogas, não há mais solução, mas há um caminho. Há um caminho, a verdade e a vida. E nós vamos trazer o relato aqui para você poder entender o que é o mundo das drogas. E como o irmão Jacques estava falando aqui, os dependentes químicos dificilmente vão morrer por overdose. Muito difícil. A gente, 15 anos, 20 anos usando, eu nunca vi um morrer por overdose. Mas em compensação pelas coisas que acontecem em redor, tráfico, guerra de facção, atropelamento, acidente, que é tudo ocasionado por causa da droga, né, irmão Jacques? Justamente por estar ali no meio. Até uma época os gritos até brincavam, ô Jackson, vou te levar pra NASA pra estudar, porque, cara, era uma coisa surreal, né, pastor? Entendeu? Porque a quantidade de droga que as pessoas normais usavam 3 vezes mais, né? E aí eu até atribuía isso, né? Isso é culpa é a culpa dos pais, entendeu? Que eu sou da geração do Sadol, do Beltrone, que Fontoura, né? Que não era colégio, né? E daquela geração que dava aquilo lá, tomava 1 litro mais ou menos por semana, né? E aquilo lá, mais ou menos, é que nem um copo de vinho, né? Como aquilo lá ia meio tonto pra aula, não sabia por quê, pra abrir o apetite, né? E, então... Isso é muito importante abordar isso, porque o que acontece? Antigamente, as pessoas tinham o costume de molhar o bico da criança na cerveja. Minha mãe fazia isso várias vezes. E colocar na boca das crianças. Ou usar que nem o Sadol, que tinha uma quantidade de álcool relativo. E o que isso ocasiona, e mais pra frente pode ocasionar, um vício. Então, o importante é a gente ter noção que a bebida ela causa uma dependência quão grande às drogas. E a maioria hoje dos casamentos que acabam de acidente de carro, de morte, a maioria das doenças hoje, a maioria das doenças que acontecem é através do álcool. Causa mais doença do que a própria droga. Então a pessoa que bebe, ela também está sujeita a adquirir um vício. E esse vício também vem fazer com que ela perca a identidade. Você deve conhecer alguém assim. Perca o casamento, perca a sua vida. E acabe também chegando no fundo do poço, né, meu Jorge? Porque o álcool, como é uma droga vendida no mercado, em qualquer outro lugar, as pessoas não têm noção da potência e do grau que ela tem de vício e de destruição também, né? Justamente, até vou chegar nesse ponto aí, daí logo voltando de Porto Alegre pra cá, Deus me enviou, até vou dar um agradecimento, aproveitar o seu Evandir lá da fábrica dele, da Amplex lá.
E foi a primeira pessoa, pastor, que me falou de Jesus. Até então eu não sabia, eu não conhecia o Jesus, nem sabia que era Jesus. Não sabia nada, né? Ele foi fazer parte da Assembleia de Deus, né? Tem a fábrica de cadeiras, Amplex, tem o Evandir, o Jauri, o Douglas, filho dele, né? E já por estar nesse meio aí, e Deus começou a falar de Jesus. Pra mim, eu falei, mas quem que é esse Jesus? Me levou para uns cultos, às vezes, né? Isso em Porto Alegre ainda, irmão? Não, isso aqui em Sarandi já. Isso já em Sarandi, quando o senhor retornou. Quantos anos o senhor ficou lá em Porto Alegre? Em Porto Alegre eu fiquei uns 17, 18 anos. 17, no uso de droga, no uso de substância. Total de uso de substância tem uns 30 anos, né? Eu estou com 49, 30 anos, né? Então, porque bem que não passou, assim, porque meu uso estava excessivo, eu não tinha mais o que chegasse. Eu usava... É uma compulsividade, ele vai aumentando. Hoje eu uso uma quantia, mas daqui a um ano tu usa uma quantia muito maior, porque já não supre a tua necessidade, né? E daí o tempo lá eu passei por eu fui no caminho do meu trabalho, lá do Menino Deus, lá até onde eu morava, logo pra cima lá, passava por vários moradores de rua, não porque são moradores de rua, porque hoje todo mundo sabe. Eram meus amigos, eles sobravam alimento, conversava, eu gostava de conversar com eles. E aí eu fui conhecer o crack. Vou dar um pé aqui do crack. Aí sim, meu, aí a ruína pegou. Aí o estrago, esse sim. A destruição do crack ele é mais rápido que da cocaína, né? Porque Cocaína a pessoa esconde um tempo. Agora o crack ele é um efeito mais destruidor, né, irmão? Porque tu toma uma pessoa que faz uso de uma bala, né? Seria tu fica em média 18, 24 horas com o efeito, né? Porque ela é uma dose sintética. Agora o crack ela é 2, 3 minutos, aí tu quer de novo, e o barato se torna caro, né? E a facilidade é muito grande, né? Então eu entrei nessa barca furada, e eu falei, eu tenho que ir embora daqui, cara, tenho que ir embora, não tem jeito. Mas eu tava quase no mendigo de rua já lá, sabia? Sabe, as coisas de casa eu estava vendido, no trabalho eu pesava mais ou menos, hoje eu estou com meu peso normal, 105 quilos, eu pesava 105 quilos, estava com 68 quilos, a metade do peso, bem dizer, estava um esqueleto ambulante, porque tu não te alimenta, tu só quer fumar, sabe, e até que meu patrão pegou, viu uma coisa, me colocou dentro do ônibus e me mandou para casa, eu não tirei condições de mim. Eu vim para casa aqui em Sarandi e graças a Deus, né, Deus me livrou de lá. Mas eu continuei usando aqui também. É o processo, porque aí que eu fui conhecer trabalho na fábrica de cadeiras. Sim. E aí eu pedi, porque o começo do processo, pastor, para quem está ouvindo aí, ó, a maior mentira do diabo é assim, ó, eu paro a hora que eu quiser, isso é mentira. Eu consigo, é mentira, mas a partir do momento que eu falo assim, ó... Eu tenho um domínio, só uso o final de semana... deixa comigo, a soberba... A arrogância é o que nos leva, é pior que a droga, assim, ó. Mas a partir do momento que assim, ó, que eu... Isso, na verdade, já entra quando a gente começa a perder a identidade, né? Quando tu não tem mais nada, porque não tem mais nada mesmo. A vida já tem, a família já tu não tem mais crédito na sociedade, teus filhos já não te olham mais, a tua família, entendeu? Tu não tem nada mesmo, sabe? E tu olha no espelho, tu já acha normal, mas tu tá no fundo do poço, literalmente no fundo do poço. Sabe, é totalmente terrível. E aí eu consegui pedir ajuda. Sabe, quando eu consegui, sabe aquele socorro, assim, pastor? Sabe? Foi assim, a melhor coisa que fiz na vida. Porque então eu digo assim, ó, as pessoas que estão com problema, qualquer vício, assim, ó, então, peçam ajuda, peçam. Isso nós vamos falar um pouquinho também, porque a gente tem um programa junto com a Manaim lá em Passo Fundo, que a gente ajuda muitos jovens aqui da cidade, muitos já foram, já voltaram, e o trabalho lá é muito intenso, é muito difícil, a gente sabe que é um trabalho difícil tirar alguém do vício, né? Tem que ter muita força de vontade, mas acaba se tornando, a gente vê, até um obstáculo com a família. A família, irmão Jacques, o senhor sabe disso também, já teve uma comunidade, vamos falar agora um pouquinho de comunidade. A família, ela tem preconceito contra a comunidade. Quando fala em internar, para a família parece que o mundo vai acabar. Mas quando, na verdade, é o maior recurso que a família tem no momento. É verdade. Mas para a família, quando fala em internar, o que o vizinho vai dizer? Eles ficam preocupados. O que o fulano vai pensar? O maior preconceito é isso aí mesmo. Preconceito. A comunidade terapêutica é o único órgão que hoje recupera a maioria dos dependentes químicos. Eu sou fruto de um projeto de comunidade terapêutica. Vou contar, o irmão Jackson é fruto de uma comunidade terapêutica, de um processo que nós tivemos, e hoje é o que faz a gente se manter limpo, nos conhecer, saber os nossos limites, até onde a gente pode ir, né? Isso é recuperação, você está em recuperação, é você saber os teus limites, até onde você pode ir, para que você não venha recair novamente.
Porque é uma coisa que o dependente químico leva pro resto da vida. Pro O resto da vida ele vai ter que vigiar, Todo ele vai dia. ter que se cuidar, ele vai ter que lutar do amanhecer até o dormir. Todo dia é um dia de luta e de guerra. Mas há como sair dessa. Mas vamos falar um pouquinho sobre comunidade terapêutica. Vamos Como lá, é que foi então. a tua passagem lá, irmão Então, Jacques? chegando Sobre a comunidade terapêutica. Chegando, graças a Deus, o Evandir tem um Um projeto? um projeto junto com o pastor Sidney lá em Santiago. É o Desafio Jovem, né? Desafio dos Jovens Gideões, né? E é um processo de 9 meses, né? Então, assim, ó, lá não é remédio. Tem muitas crianças que tratam remédio, droga com droga, né, pastor? O remédio ele remediia, né? Ele trata, mas não cura. Então, assim, eu cheguei como se fala assim, a primeira fase, a pessoa vem da rua totalmente errado, e lá o processo é disciplina, né, pastor? É disciplina. Tudo aquilo que a gente, a liberdade que a gente tinha aqui fora, aqui no mundo, tinha liberdade de comer um X, não comia, liberdade de comprar um tênis, não comia, de abrir a geladeira, de estar com a família, de estar com a família e não valorizava. Então lá, assim, para ir no banheiro na hora que quisesse, então o processo começa com disciplina, né, pastor? Na verdade, essa disciplina, o que ela causa? Um resgate da identidade. Isso aí. Tudo tem um propósito. Não tem assim, olha, tipo, tô aqui, eu quero não. Posso ir no banheiro, né? A hora da alimentação é um café de manhã, depois a gente tem meia hora de louvor, de joelho no chão, depois a fazeres, né? Que é ocupar a mente. Um ia varrer o banheiro, varrer o quarto, outro ia limpar o pátio, outro ia lidar na horta, né? Ocupar a cabeça. Aí depois nós ficava mais ou menos umas 2 horas, depois tinha a leitura bíblica. Independente é tirado do convívio ali, da droga, das amizades, e isso ajuda muito você sair do contato. De repente você está escutando a nossa live e você está passando por isso. De repente você tem um filho que está passando por isso. De repente você tem um pai que está passando por isso, ou até um amigo, um vizinho. E isso é muito importante para você saber como lidar na situação. E saber que a comunidade terapêutica não é um bicho de 7 cabeças. Não. Mas é um lugar a qual vem auxiliar, vem resgatar, vem curar. Eu, muitas vezes, na minha folga, uma vez, o irmão Jacques, pegamos um dia de folga, fomos lá passar o dia na comunidade. Comunidade Manaim. Comunidade de Manaim, hoje que nós fizemos esse trabalho. Um grande abraço pro Mário, todo o pessoal lá da comunidade, que Deus vai abençoar todas as comunidades terapêuticas que fazem um trabalho que realmente é sério. Muito sério. Então, E fala mais um pouquinho, irmão Jacques. E aí, assim, ó, como... Agora, chegando sobre o álcool, né? A maioria das pessoas aí chegam seculadas, né? Do crack, da cocaína, tem tudo errado, uns, né, por ordem judicial, bastante por ordem judicial, que não querem, entendeu? Vem por ordens judiciais. Mas as pessoas que vêm do álcool, vêm totalmente seculadas. As do álcool, assim, eu achava que estava seculado já, né? Múltiplas drogas. Eu era usuário de maconha, de cocaína, de crack, LSD, bala, e assim vai. Graças a Deus só não fui para injetável, né? Mas o resto, né? Mas o álcool, meu povo, aí que tá a questão, né? O pastor tocou no assunto, muita gente ignora o álcool, mas o álcool tá alguém que não lugar assim. E o álcool, ele ataca o sistema nervoso, né? Eu vi casos de pessoas com ataque de epilepsia, de ataques diversos, e eu não via isso com usuário de crack, de cocaína, mas com usuários de álcool. E os alcoólatras, se você um distúrbio mental, os dependentes químicos, que eram usuários de droga, até eles conseguiam fazer o trabalho, as tarefas, mas o álcool totalmente sequelados. Tem um moleque que dormia, que era beliche, que tinha sonhos, que quando ele estava no mundo, ele escondia a garrafa de cachaça embaixo da cama, ele acordava de noite com a garrafa de cachaça, né? Achando que a garrafa de cachaça estava lá, né? E não achava, né? Então, e assim, daí começa tudo a disciplina. Então, assim, ó, tudo que não fazia no mundo, aquela liberdade, né, pastor, de comer as coisas, de estar com a família, tu perde tudo. Tu perde tudo no banheiro, entendeu? Esse senhor, não senhor, ajoelha, é disciplina, sabe? Aí tudo que tu não comia, sabe? Tu dá uma vontade de comer lanche, pastel, todas aquelas porcarias, sabe? Que a gente deixava mofar por causa da droga. Nem tudo, e tu não tem essa liberdade. Tá lá. Mas que na verdade a gente não fazia e escolhia usar droga. Se tinha dinheiro, não ia comer o chocolate. Se tinha dinheiro, não ia tomar coca, ia pra boca usar droga. Passava pra sorveteria, olhava aquele sorvetão e não tomava sorvete. Passava pra lanchonete, quando ele sentia que não, ia pra droga. E lá aguçava tudo isso, né? Tudo isso. Então, e assim começa o trabalho, né?
Mas aí daí devido assim, eu tenho um bom discernimento ainda, né? Não tá, achei que eu tava totalmente seculado, mas não, tá perante os outros, né? Daí eu tava... Casos piores? Já é. Existia casos piores, E né? daí como eu tinha habilitação, né? Então assim, eu fiquei um mês como na primeira fase, né? E logo fui pra líder, né? Que se chama monitor, né? Da primeira fase estava chegando, né? Entendeu? Então, e assim começa, até os diretores de desafio, João e Maria, já foram alunos, já foram internos também, né? Porque esse é o trabalho. E eu passei a cuidar, eu mesmo passei a cuidar das dependências que iam chegando na rua, né? Recebendo eles, né? Entendeu? Porque a gente já tem uma facilidade, né? Porque a gente já conhece, sabe todos os defeitos, sabe como chegar a conversar. Apesar que nem sempre, porque volta e meia quando dá a fissura, meu irmão, porque há muitas lutas lá, a fissura das pessoas, né? Porque não dá aquela. Um dia, 2 dias tu consegue, mas quando começa a dar a fissura de usar droga e não tem droga, muito difícil, né? Muitos acabam desistindo. E aí, quando a fissura, isso é muito bom relatar, porque na comunidade a maioria das desistências, vamos dizer, 90% das desistências, são coisas que o próprio dependente químico cria de desculpa por causa da fissura. A fissura. Tô com saudade da família, mas não é a saudade da família, é fissura. Porque quando ele sai, ele vai direto usar droga e não vai fala visitar assim, tá se batendo. É fissura, é vontade, então, tem que ter um tempo de curar, tempo de cura, vamos dizer assim. Que nem a comunidade de tratamento era 9 meses, acho que no desafio também era 9 meses. Porque o começo, até a droga sair do corpo, até você conseguir ter o domínio próprio, isso demora um pouco, né, irmão Jacques? E a maioria, eu via desistir, eu fiquei 9 meses também na comunidade, era a fissura. O pessoal chegava e inventava uma briga, inventava diversas maneiras e graças a Deus eu consegui enxergar aquilo ali quando me dava essa vontade. E a maioria que sai é por causa da fissura. Inventa uma desculpa, é saudade do filho, do cachorro, do papagaio. Mas na verdade é a vontade de usar, que é tão forte que a pessoa acaba... Então é como uma comunidade terapêutica, não tem muros, não tem grades, a pessoa... Sabe, o diretor até fala isso, mas não tem que querer, né? Não pode acorrentar e brigar, entendeu? O tratamento tem que partir, tem que ter uma força de vontade, a gente sabe, entendeu? A gente já veio do mundo, né? Como escravo, a gente sabe a dor, entendeu? E a droga, ela bate, aquela fissura bate. Eu já vi muitas pessoas, de cada 10, né, pastor, vamos dar um exemplo, de cada 10 pessoas que chegam na comunidade, 2, 3 que conseguem passar, né? Mas esses 2, 3 passam e vão adiante, assim, mas é uma luta, sabe? E passando esse mês, eu passando da primeira fase que chega, eu fui cuidar dos anciões, pastor. Anciões, o que é, meu povo? Pra quem não sabe, são aqueles velhinhos abandonados pelos pais, pela família, abandonaram, sabe? Muitas vezes brigaram e tal, problema com álcool, e ninguém quis cuidar mais, a cuidar terapêutico lá e pegou, e cuida deles, é o lar deles, sabe? E aí eu falei, meu Deus, agora sim, né? Então, pra você ter uma ideia, eu cuidava de 10 anciões, né? Um com dentro, outro com... Eu tinha que fazer a barra, que nem criança, tinha que fazer a barra. Eles faziam esse trabalho social de retirar pessoas com mais idade da rua. Guardar as pessoas foram deixar lá para morrer. Deixar bem claro aqui que cada comunidade ela tem uma maneira de trabalhar, né? A pregação do evangelho ali é a mesma, mas cada comunidade ela tem uma maneira, um jeito. E os profissionais, cada profissional ele trabalha de uma maneira. Então, lá na comunidade tinha esse trabalho social muito importante, né? Então, na verdade, e daí quando eu comecei, pastor, a cuidar de sanções, Jesus começou a cuidar de mim, sabe? Porque eu tinha que dar banho, fazer barba, imagina, ele não conseguia fazer a barba às vezes em mim, me cortava. A mãe falou, Jesus, como é que eu vou cuidar de 10, cara, sabe? 10 não, são 10 crianças, sabe? O que tu mandasse, o que tu pudesse vestir, o que se tu colocasse roupas, se nós andavam nus, se colocasse durante, usávamos, depende totalmente de você. E eu falei, meu Deus, né, pastor? Eu não conseguia fazer a barba, tem que dar banho e vestir, sabe? Mas Deus, ele capacita, sabe? Deus, ele te dá a força, sabe? E foi aí que Deus, o Espírito Santo começou a me usar e eu comecei a ser chamado a cuidar de almas, né, pastor? Eu comecei a ver Deus começou até a mostrar o chamado, sabe? E eu que eu não me preocupava mais com as drogas, não tinha mais fissura, eu me preocupava com eles. Né? Como é que eu, sabe, de fazer a barba sem cortar, de dar uma roupa, dar bastante roupa. Eu não sabia do antes, botar a roupa, levar comida, sabe? E assim, e daí era o maior, sabe? Se me desse uma Ferrari naquele momento, não se comprava alegria, sabe? De tu botar aqueles velhinhos na cama e cobrir eles, sabe? Uns sem dentes, uns banguelas, e obrigado. Tanto é que quando eu saí da comunidade terapêutica, do Desafio Jovem, assim, eu saí meio escondido, eles não viram.
Quando eles acordaram de manhã, pastor, era do pastor Silinir lá, Santiago, um abraço, pastor Silinir aí, de Santiago. Eles falaram, uau, teus velhinhos estavam ansiosos por você, chorando por você, sabe? Então, porque é uma pessoa que demonstrou cuidado, aí são seres humanos, né, pastor? Sim, todos nós dependemos, todos nós vamos chegar nessa idade, né, se permitir. Então, hoje em dia a gente vê, né, os pais, os filhos abandonando pais para lá e para cá, sabe? Mas eles são seres humanos, precisam de cuidados, né? Então, só que daí nessa parte de cuidar essas idosas, sabe? Eu fui curando a mim mesmo, né? Eu, conforme a gente deixa nossos problemas de lado, começa a cuidar das pessoas, nossos problemas são resolvidos. A gente vê que os nossos eram tão grandes, né? A Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido, né? Sabe? Então, esse é o processo. Daí eu voltei, graças a Deus, né? Voltei para Sarandi, né? E comecei sim, mas eu voltei e dali um tempo, né? Eu não tinha base. Eu voltei, né? Forte, gordo, bonito, mas eu não tinha sustentação Tinha para uma base física, mas faltava uma base espiritual. uma base. Faltava algo a mais, porque a dependência química não é só a parte física. Trabalhar a Você parte. tem que tratar a parte espiritual E também. aí né? eu não tendo suporte, na parte espiritual, eu acabei caindo, tendo recaídas, né? Entendeu? E não pode ser hipócrita dizer que não recaiu, recaí sim. Recaí umas 3 vezes até, pra dizer a verdade. E daí que começou. Aí entra a minha mãe, né? Minha mãe, Dona Hilda, ela faz parte da igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil. A minha mãe começou a buscar pra mim na igreja, e orando, tanto é que às vezes ia com o pastor ia lá em casa buscar ela pra ir na igreja, eu tava usando droga, ela voltava, tava usando droga ainda. Né? Mas aí Deus, então é para os pais, para as mães aí ver que tiver fim da luta, a oração é muito importante, sabe? Vá, procure uma igreja, ore, porque tem um processo. Eu sou fruto de uma oração, sabe? E aí até eu consegui, aí eu comecei depois de um ano, pastor, que a minha mãe ia, eu fui. Sabe? Um ano ela lhe convidando, às vezes falando de Jesus, O pastor vindo. orando, o pastor cuidando. O pastor vindo, eu vi que... Vou deixar aqui um grande abraço pro pessoal da Quadrangular aí também. O pastor André hoje não está aqui, o pastor agora que está lá é o... agora não mesmo. Esqueci o nome também, o pastor grande amigo nosso. Mas mesmo assim, quero deixar um abraço para todos os amigos tem da a Quadrangular. A igreja Quadrangular tem bastantes amigos aí, entendeu? Faz parte dessa história também, né? A gente tem bastante amizade, até quando eu posso, quando não tem culto aqui, eu vou com a minha mãe lá. Tem um carinho enorme para todos os irmãos, todos os cristãos lá. Então, daí, a partir do ano aí eu fui, né? E daí eu comecei, o processo, né? Vi tudo legal, me cumprimentavam, sabe? Era uma diferença, começou... Porque aquele vazio, porque aquele vazio que, sabe, aquele vazio, aquela depressão, aquela tristeza, aquela coração que a gente tenta suprir com a droga, meu, por ilusão. Esse espaço é para Jesus, é o Espírito Santo. Essa falsa ilusão que a droga dá, sabe? Então, assim, só Jesus, só o Espírito Santo pode nos dar essa alegria. Entendeu? Na verdade, esse vazio, muitas vezes a pessoa tenta suprir com pecado, não só com a droga. Várias coisas. Mas com várias coisas, com festa, com bebedice, com droga, glutonaria e tantas outras coisas. Que na verdade é um vazio que todos nós temos, que é a falta de Deus dentro de nós. Desde que o homem caiu e pecou, nós temos esse vazio e somos dominados pela carne, pelo pecado, até nós encontrarmos Jesus. E Jesus... Sim, ele vem, ele nos liberta, nos limpa de todo o pecado, perdoa os nossos pecados, mas continua o processo, irmão Jacques. Continuou o processo, até que eu fui, né, pastor, e tomei a melhor decisão da minha vida foi mergulhar nas águas do batismo, né, pegar minha vida para Jesus. Então eu tenho, aproveitar para falar assim, às vezes tem várias pessoas, às vezes, a gente nunca vai estar pronto, tem pessoas assim que sentem aquela vontade de se batizar, né, pastor, quando alguém assim, eu não estou pronto, mas veja só, irmãos, a gente nunca vai estar pronto para entrar nas águas. Porque, sabe, a gente vai estar sempre pecadores. Mas mesmo assim eu tomei a atitude, né, de batizar nas águas, né, e entregar minha vida para Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu fumava ainda, eu usava drogas ainda, né, mas começou o processo, né, começou uma grande diferença, né. Começou porque eu tinha mais caule do que raiz. Mas aí eu comecei a criar raiz, né? Então, depois que me batizei, mesmo assim, depois que me batizei, eu tive 2 recaídas. Né?
Por que eu tive duas recaídas? Porque acontecia coisas que eu não estava preparado, que eu estava me reforçando, que eu colocava culpa em situações, colocava culpa em pessoas. Na verdade, era o meu velho eu que queria usar a droga. Eu não sabia administrar, então eu colocava... Porque quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade, o diabo sabe de onde tu vem, ele quer te levar para lá. Até que nós estamos no mundo das drogas, ele não vem atrás da gente, pastor. Mas quando tu sai dele, que tu começa a buscar a salvação, tu começa a buscar assim, ele te ataca, não, eu vou te levar de novo, sabe? Então eu tive duas recaídas, assim, até eu dizer um basta, não, chega de sofrer, chega não, eu me afastei das coisas, sabe, literalmente que estava me prejudicando e assumi o meu eu, não é o fulano, nem ciclano, não é a situação A que está melhor, é eu mesmo que não estou tendo atitude, né, pastor? Então, e agradecer também E aí vem aquela parte do que tu aprendeu na comunidade, para botar em prática. Porque, na verdade, o que acontece? A gente sai da comunidade, a gente recebe uma base espiritual até lá, uma base às vezes um pouco mais fraca, às vezes um pouco mais forte, dependendo da comunidade. E uma base também física, que a gente sabe que não pode frequentar lugares, que a gente deve ter um manual para vigilância para não ter a recaída, prevenção de recaída. Só que a maioria das vezes não é levado a sério, a pessoa sai da comunidade e deixa o tratamento. E é o que muitas vezes leva à recaída. E aí precisa um longo processo, mas quando a pessoa começa num outro processo, ela já tem toda aquela bagagem que ela aprendeu lá. E que faz toda a diferença. Mas justamente, é bem colocado, pastor. É bem isso aí mesmo. Daí bem colocado. Aí que entra justamente essa passagem pelos cuidados terapêuticos, assim, porque aí tudo que tu aprendeu lá, aquela vitamina que estava lá, que tu coloca e começa a colocar em prática. Então, opa, vamos ver já, porque justamente o que a gente aprende é a viver, é uma nova forma de usar a liberdade. Porque enquanto a gente está na comunidade, a gente está com disciplina, mas tem que ter disciplina com a liberdade. Né? E o que nos faz escravos, geralmente, é nós não saber lidar com a nossa liberdade, né? Liberdade de escolhas, de companhias, de fazer, de não fazer. Né? Mas graças ao poder do Espírito Santo, ao sangue de Jesus, a grandes irmãos, o pastor Felipe aqui, eu continuando até quando estava na quadrangular, até o pastor fez parte, né, um bom tempo na parte da quadrangular, conheci o pastor Felipe lá, fomos bons amigos, se tornamos bons amigos, né? E depois o pastor, né, continuou aqui com a Igreja Cristã Geração Eleita, né, e onde o próprio Jesus falou que tinha algo a mais para mim, né, pastor? Entendeu? Que o processo da quadrangular já não fazia parte da igreja, não fazia parte mais do meu coração, que até ali foi o propósito feito, né? Para me chegar até ali, né? Foi usado. Mas que ele queria algo a mais de mim, que nem eu sabia, né, pastor? E o que é algo a mais de mim? É isso que eu estou fazendo hoje. O próprio Deus me deu ser missionário, né? Ganhar almas para Jesus. E isso Deus me encaminhou, tirou de um ponto da quadrangular, me trouxe aqui para a Geração Cristã Eleita. Estamos até hoje, né? Vamos ficar por muito tempo, graças a Deus. Amém. Por quê? Porque o pastor Felipe passou por essa situação também, então a gente se identifica muito, né? Nossa linguagem é a mesma, né? Porque não tem como tu falar com um dependente químico se tu não souber os efeitos, não tem como tu chegar numa situação se tu não falar a mesma língua. Vai falar com uma pessoa que nunca passou por isso, você nunca vai entender. Por que a maioria dos jovens, dos adolescentes, as pessoas que estão com dependência das drogas, não conseguem expor com os pais não conseguem entender os filhos? Porque primeiro vem a pancada, né? Aquele medo, né? Então daí é mais fácil abrir com as pessoas de fora. Mas, graças a Deus, Deus abençoou com o pastor Felipe aqui. Inclusive, na minha última recaída, o pastor, ele foi lá em casa, né? Graças a Deus, lá foi me visitar, foi dar um abraço. Isso fez muita diferença, né? Porque, na verdade, eu estava desistindo, né, pastor? Porque quando é a mesma situação de Adão e Eva, quando Adão e Eva pecou, a gente sai da presença de Deus. Quando a gente cai, a gente sai da presença de Deus. É isso que o inimigo quer. Ele quer tirar da igreja, quer tirar do caminho de Deus, ele quer tirar aquele propósito que Deus tem, né? Mas aí, graças a Deus, o pastor foi lá, abraçou, deu uma palavra assim e reforçou, né? Na verdade, é o que Jesus faz até hoje com nós, porque quando Adão e Eva pecam e eles saem do paraíso e são expulsos por causa do pecado, a primeira atitude que Deus toma, e é uma coisa que me marca muito, é Deus ir até eles e fazer vestes para eles. Cuidado de Deus, misericórdia de Deus, isso é muito forte. Né? E a mesma atitude que nós temos que ter hoje como cristão. É julgar, apontar o dedo, dizer que não vale a pena. E aí que nós entramos agora num outro patamar da conversa, que até que nós falamos do uso, de como entrar no mundo das drogas, que é muito fácil.
Mas, meu querido, meu amado, que está nos assistindo nessa tarde, eu agradeço a cada um que está nos assistindo, há uma saída, há um caminho, Com certeza. há uma verdade. Não só na vida do irmão Jackson, mas na minha, na vida do irmão Marcelo, de tantos outros irmãos que hoje fazem parte da nossa igreja, ou de tantas outras igrejas. Hoje, graças a Deus, a gente tem um convívio muito grande com alguns pastores da cidade. A gente tem amizade com os irmãos que vêm da outra igreja. Quero deixar um abraço aqui, o irmão Gilson, o presbítero Gilson, o presbítero Osiel, que são parceirões do nosso ministério, que fazem parte de outra igreja, mas que estão sempre aqui com a gente. E a gente tem que ter essa boa convivência, essa harmonia, essa amizade. Isso, bem colocado. Porque muitas vezes o que acontece, quando o irmão Jacques falou, eu também fiz parte de alguns ministérios, e Deus me abençoou enquanto eu estava ali, mas o propósito não era eu estar mais ali, e hoje está na Igreja Cristã Geração Eleita. E muitos não entendem isso, e acabam julgando, apontando o dedo, abandonando, deixando de ser amigo, por causa de uma decisão de simplesmente não congregar num lugar. E a gente já vê isso como totalmente diferente. A gente ajudou muitas pessoas aqui que pediram ajuda, internação, de diversas igrejas, de diversas denominações, e a gente não faz essa distinção. A gente é amigo igual, parceiro igual, conversa igual, independente de placa. Porque a placa, na verdade, no céu não vai ter placa. No céu vai ter um povo que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E eu quero deixar uma palavra ao teu coração nesse momento, você que está nos escutando, e a palavra que Deus colocou no nosso coração dessa live, e tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. E foi o que aconteceu na vida do irmão Jacques, foi o que aconteceu também na minha vida. A gente creu, a gente acreditou, a gente obedeceu, e Deus, então, fez o trabalho no nosso agir, na nossa vida, no nosso caráter, e até hoje ele tem nos sustentado. Nossa, E eu quero ler uma palavra para você aqui bem ligeirinho, em Marcos, capítulo 9, versículo 14. Ele diz assim: Enquanto se aproximou os discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntaram os escribas: que discute com ele? E uma multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondeu e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Traz-me ele. E trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou o pai dele: quanto tempo que ele se sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E logo o pai do menino, e Jesus disse-lhe, no versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e o levantou. Olha, que lindo, que pode, né, você? E é assim que Jesus faz com nós hoje, né? Graças a Deus, a tua Ele veio, misericórdia. ele nos liberta, e ele estende a sua mão para nos alcançar. Isso é maravilhoso, porque é só Jesus mesmo, sabe? Quanto mais a gente busca na presença dele, tem que se colocar na presença dele, sabe? Jesus ainda cura, Jesus já salva, né, pastor? Aqui eu já sou um milagre, o pastor já é um milagre, né? Muitos dizem, né? Discutem, a droga é um caminho sem volta. Não.
É um caminho com uma volta mais dolorosa, mas sim, Tem volta. tem volta, assim, é uma volta, assim, é um aprendizado. Voltando a frisar, porque o próprio Jesus diz assim, ó, vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato. Né? E aquele que abrir, eu entrarei, e ali farei morada. Então, assim, Jesus bateu na minha porta várias vezes e eu não abri. Eu só sofri, mas quando eu entendi, quando eu tive sofrimento que eu abri a porta, ele começou a fazer a obra. Então, vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando a gente entrega, porque a gente não consegue mais, né? Tipo, ó, eu falo assim, Jesus, eu não consigo mais me livrar das drogas. Me ajude, clame, se ajoelhe. Me ajude. A minha vida é tua, eu entrego pra ti, toma conta dela. Busca ajuda, né? Busca, muito importante. A pessoa então, que está nessa, assim, muitas vezes, quando... ela não busca ajuda, ela não pede socorro, E, na verdade, tudo isso faz parte da perda da identidade, do que ela está vivendo, do que ela está passando, da fraqueza espiritual, física, da escravidão da droga. Mas a gente deixa aqui um recado para você que de repente está passando por isso. Hoje nós temos a comunidade Manaim que acolhe todo aquele que precisa. Nós temos diversas igrejas, tem a nossa Igreja Cristã Geração Leite, que fica no bairro aqui Santa Catarina, Rua Santa Terezinha, 538. Temos os cultos às quarta-feiras e aos domingos, culto da família, campanha Minha Família no Altar, domingo do Meu Milagre. Então, você que está precisando de uma ajuda, de algo a mais, que não está achando saída, busque ajuda. A própria palavra diz, buscais e acharei. Bater a porta e ela vos abrirá. Então, nós temos que buscar. A Bíblia diz que havia uma mulher com um fluxo de sangue que há mais de anos corria aquela cidade com aquele problema. Mas ela ouviu falar que Jesus passaria por lá, irmão Jacques. Assim como a gente ouviu um dia, tem uma comunidade lá que ajuda. Tem uma igreja lá que prega o evangelho e pode te libertar. E quando você ouve esse chamado, e você hoje que está escutando essa live, está ouvindo esse chamado, Deus está te chamando, não rejeite o chamado de Deus. Não. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te cuidar. Deixa Deus tratar as tuas feridas. Amém? Mas continuando aqui com o irmão Jacques. Refrisando o pastor, isso é verdade, sabe? Então, e hoje eu entendo que tudo que eu passei, só os livramentos que eu sei são muitos, né, pastor? Os que eu não sei não tem nem como contar. Então hoje Deus usou tudo, né, pastor? Minha parte, minha vivência nas drogas, assim, hoje para colocar a favor da obra de Deus, né? A obra de Deus para ganhar almas para Jesus, né? Eu não me formei na parte teórica, mas eu me formei na prática, né? Deus formou no deserto, né? Na pele, sabe? Então, até inclusive tem aquele momento, né, que nós tivemos aquela pessoa, né, que pediu ajuda, que nós fomos visitar no bairro, né? Nós fomos visitar uma pessoa que queria buscar ajuda com o pastor. Nós internados, chegamos lá, aquela pessoa não acabou não querendo ir. Teve uma outra pessoa, nós estávamos dentro de uma boca, né? Dentro de uma boca ali, né? Onde o próprio rapaz ali né, vendia entorpecente, ele mesmo, se tocou, ele mesmo nos ajudou com combustível, né? Para nós levar para a comunidade terapêutica, para ver, entendeu? Onde que Deus toca, né? Deus ele toca no coração, você tem um propósito da pessoa. Né? E não teria como eu, o pastor Felipe, chegar naquele dependente químico, chegar naquele certo lugar ali, ó, se nós não tivéssemos afinidade, se não tivéssemos conhecimento, né? Tu pega uma pessoa que não teve experiência com droga, que não sabe a linguagem da rua, a linguagem do dependente químico, ela nem te recebe, né? Nós fomos ajudar uma moça e essa moça, na verdade, quando nós fomos ao encontro dela, ela se encontrava dentro da boca de tráfico. E aí nós chegamos lá, adentramos lá dentro, conversando, com respeito. E a moça se negou, então ela pediu ajuda, mas se negou depois para ajudar. Mas naquele momento a gente conseguiu levar um rapaz que estava sentado lá, já de virada, e nós conseguimos levar esse rapaz para a comunidade, né? E é mesmo, então hoje assim eu faço o que Deus quer de mim, todos, sabe? Justamente é isso aí, é ganhar almas e fazer, não teria o porquê Deus me libertar das drogas, dar livramento de morte, vários, inúmeros, né? Não fosse para usar, né, pastor? Foi para usar na obra. Então é isso que Deus desde o começo da história, ele precisa de pessoas e usa pessoas para a sua obra, né? E Jesus, né, falou para Pedro, né, vem agora, seja pescador de homens, né? Larga a tua rede, vem, acompanhe muito. E até hoje, né? Então ele fala para o Jacques, fala para o pastor Felipe, vamos ser pescador de almas para Jesus, né? Então esse é o testemunho. Quem me conhece, quem me viu várias vezes na rua, aí nos bairros, vai para cá, sabe que eu
eu era uma pessoa totalmente, sabe, perdida, que a minha própria mãe falou, teu filho não tem jeito, não tem solução, isso aí, ó, só matando, sabe, não tem jeito nenhum, sabe. Então, para tu ver o que é impossível para Deus, para o mundo, para Deus é uma questão de tempo, né, pessoal? É esse que Deus quer. Até eu vou aproveitar, vou ler uma palavra aqui para vocês. Claro, fica à vontade. Vou ler uma palavra aqui, porque eu tenho certeza que tem bastante pessoas aí, e quem puder e ajuda a compartilhar essa live para tocar mais, para pegar mais almas, pessoas que está não consegue largar as drogas, está com depressão, com qualquer outro problema, com luta de casal, qualquer coisa que não consegue isso aí. O próprio Jesus diz assim em Marcos, capítulo 2, versículo 17, veja só. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que são doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém, irmãos? Então quer dizer assim, então muitas pessoas ainda hoje veem, mas aquele matou, aquele roubou, aquele usava droga e agora está aí. Então é justamente para isso que Jesus veio, pastor. Ele veio para mim, ele veio para os doentes, não para os justos, que precisa de cura, precisava de cura. Deus, ele justamente, então eu já sou testemunho dessa palavra, que Jesus realmente ele cura, ele salva, entendeu? A mim e a qualquer um, porque ele está aí fazendo a obra ainda no meu corpo. Então para você tem sim uma esperança, entendeu? Basta você confiar. Procure uma igreja, procure o pessoal que não era aqui na nossa cidade, que tem uma igreja perto, busque uma igreja, busque uma ajuda. A quem não conseguir vir da igreja, que encontrar o pastor Trito na rua ou me encontrar também, ele está aberto para conversar, a gente não quer expor ninguém, o nome não é falado, entendeu? Precisar de uma oração em casa, às vezes não consegue, se quiser uma oração que entre em contato com a igreja Geração Cristã Eleita, a gente vai na casa. Tem muitas pessoas que não sabem o caminho, né, pastor, para a comunidade, não sabe, mas vão para hospitais, se tiver alguma dúvida, que nos busca. Temos vários testemunhos já de que Jesus faz a obra, sabe? E que nem o pastor falou assim, ó, depende muito dos pais, não tenham vergonha, sabe? De vergonha. Porque por que eu agradeço hoje, eu tenho muito orgulho, sabe? E sou feliz por a minha mãe estar viva hoje, minha família estar viva, pastor. Porque ela chorou, sabe? Mas eles sofreram muito, sabe? Eu fui muito rebelde em casa, eu tinha que esconder as coisas dentro de casa, sabe? Foram me visitar na comunidade terapêutica, escutaram muitas coisas, teu filho não presta, teu filho é isso, teu filho é aquilo. E hoje, graças à bondade e à misericórdia de Deus, né, eu posso dizer obrigado, mãe, obrigado, Vera, obrigado, Vanessa, obrigado a todas as pessoas, foi o Evangelho, comunidade terapêutica, o pastor. É um processo, irmão, então tem cura, sim, tem jeito, basta querer, basta querer. É isso aí, a gente é fruto disso, né? A gente está falando aqui porque a gente vivenciou isso e a gente sabe que uma grande parte hoje da população, não só aqui na nossa cidade, mas em vários lugares, né? Hoje, cada dia mais, a droga tem entrado nos lares e feito muita destruição. Separação de casal, separação de filhos com pai e mãe. Então nós sabemos que a droga tem causado tudo isso, né? E não só droga, tem o mundo espiritual também, né? O mundo espiritual que está em torno disso, né? Então Jesus aqui nessa passagem, ele mesmo diz que esse jovem, ele sofria uma possessão demoníaca, né? E o papel do diabo é destruir a família, o papel do diabo é te colocar no vício, o papel do diabo é te afastar de Deus. É fazer com que você tenha o teu pecado de estimação e você seja o escravo do teu pecado. Mas o papel de Jesus é vir te dar perdão, te dar domínio próprio, fazer com que você não seja mais escravo do teu pecado, mas que você possa viver uma vida de santidade. Então, aceitar Jesus é negar-se a si mesmo, negar a sua vontade, o seu querer, para viver então os planos de Deus, a vontade de Deus. Eu sempre digo, eu nunca me imaginei há anos atrás ser pastor de uma igreja, ter um ministério, isso nunca se passou na minha cabeça. É muito menos eu missionário, né? Hoje o Jackson é missionário da nossa Ganhando igreja, almas, ganhando almas, dando fruto, que a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ela é jogada, ela seca, é jogada e queimada, né? Eu já me sinto, né? Desculpa interromper, pastor, mas eu já me sinto, né? Não quer dizer que eu vou ser salvo pela obra, que a palavra diz que não somos salvos pela obra, né? Mas perante a gente. Só pela graça. Só pela graça somos salvos, né, pastor? Mas perante que nem diz a palavra, né? Pode demorar um bom tempo para Deus fazer de repente, né? As coisas da nossa vida, sabe? Ser usado pelo Espírito Santo, já ganhar almas, né? Eu me sinto. E aí, como já ganhamos algumas, quanto mais a gente ganha, mais a gente quer ganhar, né? Então, porque às vezes tem pessoas,
Então tu pega uma pessoa, um Jackson na vida, que era um dependente químico, que estava na rua ontem, que não tinha crédito nenhum com a sociedade, que ninguém dava nada, sabe? Perdido de... E hoje levando o Evangelho de Jesus, que o Evangelho de Jesus é isso, é ganhar almas, é levar a palavra, que é amor, é É se arrepender. acolher o pecador, acolher É, onde tem o machucado, o ferido. E quando Jesus fala que ele veio para os doentes, na verdade, essa doença é o pecado que entrou na humanidade. E quando ele fala os bons, ele fala que é aquele que, na verdade, não aceita que é pecador. é, Ele acha que pelas suas obras, por ser trabalhador, ser na cabeça dele, por dizimista. ser dizimista, ou na cabeça dele, É, alguma obra que ele faça, ele seja digno de herdar o céu. E quando Jesus fala dos doentes, o doente é aquele que aceita que ele é pecador, ele precisa de um Salvador, ele precisa de um Deus que veio, morreu por ele na cruz, e só esse sacrifício é que pode, então, fazer com que seus pecados sejam perdoados e que ele possa novamente herdar o reino dos céus. isso é maravilhoso, né? Porque a gente fala assim, ó, diminua eu, que diminua nós, né, pastor, e aumente Cristo na nossa vida, na nossa comunidade, né? Ele realmente faz a obra, a gente tem que crer e a parte mais difícil, uma das partes mais difíceis, mas não impossível, que estão aqui um exemplo, né? É porque o evangelho, a carne, para falar assim, a carne é contra o espírito é contra a carne, os dois é que nem água e vinho, né? Os dois não se misturam, né? Que é espírito fica em espírito. Então, por isso é uma luta muito grande, né, da aceitação do evangelho de Jesus Cristo, que é o arrependimento, né? Ele tem que se arrepender dos pecados para Jesus começar a fazer a obra, né? Porque não adianta, não tem como tu estar na igreja com Jesus e no mundo ao mesmo tempo. Eu não posso ir para o culto e sair do culto com a rave. A Bíblia diz que a amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus, né? É, então tem que ter essa separação, né? Mas isso não impeça, entendeu? A convivência. Entendeu? E a convivência com as pessoas, eu tenho que ir onde tem as pessoas doentes, onde tem a pessoa drogada, onde tem a prostituta, onde tem aquela pessoa com depressão, é meu dever ir até eles e levar a palavra. Mas não fazer as mesmas coisas que eu fazia. Eu tenho que ir, para dar o exemplo, levar a palavra de salvação, tirar eles de lá, né? Levar eles até a Jesus, como eu, Conhecimento da verdade, né? levar a palavra, levar essa palavra que Jesus ainda cura, Jesus salva, né? Mas tem que se arrepender dos pecados, né? Então esse é um passo muito grande, que hoje em dia o que é, a maioria quer bênção, né? Mas não quer o abençoador, né? Na verdade a gente foi acostumado a uma cultura aí que vem já há um tempo introduzido no Brasil, que é a cultura de buscar o evangelho de prosperidade, né? E a gente indo para a Bíblia, a gente vê que esse evangelho na verdade não existe. É um evangelho fantasioso, onde foi criado para que pessoas venham até a igreja, para que pessoas dêem dinheiro, para que ostente uma vida ali de luxo que na Bíblia nenhum dos apóstolos, profetas tiveram. Então, contra esse evangelho nós somos contra. Nós somos a Isso. favor do evangelho da graça, da Não, misericórdia, que cura, que que salva, cura, que salva. Não que Deus não possa que te dá abençoar. frutos, né? Que Deus são, ele pode até te abençoar. Mas a nossa base não é a prosperidade, até porque o nosso reino é o reino celestial. Aí sim, lá sim. Mas aqui na terra vai ser luta, vai ser batalha, vai é, ser guerra. E nós não buscamos o evangelho por causa de riqueza. Nós buscamos o evangelho porque somos pecador, porque os nossa, nossos pecados nos afastam de Deus e nós precisamos de um redentor. nossa E esse salvação. redentor é que vai nos religar novamente a Deus. E é por isso que nós viemos na igreja. Tem muitas pessoas que desistem de vir na igreja por serem enganadas muitas vezes por esses falsos profetas. E a Bíblia diz que nos últimos tempos existiriam muitos falsos profetas pregando diversas doutrinas que desviariam o povo da verdade. Mas a verdade é uma só. Jesus morreu na cruz e ele veio para perdoar os meus e os teus pecados. E somente através dele, somente através do Filho, é que nós podemos chegar até o Pai. Né? A própria palavra de Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Quando a gente começa a conhecer Jesus Cristo, que é a verdade, que é Jesus Cristo, ela própria nos liberta, a própria palavra nos Palavra. liberta, a própria Bíblia. Isso aqui é o maior instrumento de libertação, né? Então, a gente salvos pela graça, são salvos pela graça, mas temos que ter o conhecimento bíblico da verdadeira. Mediante da fé e da obediência. Diante Né? da fé temos que ser obedientes à palavra. Então, e quando a gente começa, a palavra de Deus, quando a gente começa a buscar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente começa a buscar Deus, começa a buscar a misericórdia de Deus, entendeu?
começa a pedir o Espírito Santo de Deus, a obra começa a se fazer nas nossas vidas, né? O milagre, ele é gerado. Porque quem faz a obra, na verdade, é o Espírito Santo, né? Jesus hoje ele não está fisicamente conosco, mas a palavra diz que ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, a qual o mundo não conhece, aqueles que estão no mundo não conhecem, Não. mas vocês conhecerão. Então é esse mesmo Espírito que faz com que o homem se arrependa, o mesmo Espírito é que faz com que o homem mude, que trate o caráter e que vá aos poucos fazendo essa grande mudança. O Espírito Santo é que faz esse trabalho, esse agir. Não é o pastor, não é o homem, não é o padre, não. É o Espírito Santo é que faz a obra. É maravilhoso, sabe? Então, buscais e achareis. Né? Caminhos cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem uma parte, né, que quando a gente entrega a vida para Jesus, ele não é mais dono da minha vida, não é mais minha. A minha vida é de Jesus, ele que toma conta. Quando eu fui tomar conta, quando era minha, só fiz coisa errada. Eu não consegui tomar conta da minha vida, mas quando eu entreguei a minha vida para ele, pastor, as coisas começaram a tomar outro rumo, né? Tomar outra. Eu voltei até a minha identidade, que nem o pastor, de volta, né? Voltei a ser fruto, né? O que acontece? Agora a gente às vezes a gente pede bênçãos, mas não tem bênção melhor, pastor, que nós temos a bênção. O pastor se a bênção no ministério, o pastor se a bênção na casa, na sociedade. O Jackson, hoje, o missionário Jackson é a bênção da sociedade, no trabalho. Lá eles trabalham. Um abraço aos meus colegas aí da Aurora Copa, que estão nos assistindo aí, que estão aí, compartilha aí. Tem bastante pessoas lá, igual tem uma aula muito grande lá, tem uma gurizada, gente boa lá. A minha família também, sabe? Então, Deus ele é maravilhoso, né? Só basta confiar, e tem que confiar e entregar mesmo. Buscar. Tais e achareis, né? Porque às vezes a gente fala assim, o dependente químico que se perdeu na droga, mas a gente não pode esquecer que aquele também que trabalha, que não faz uso de substância, ele também é pecador. O pecado, ele está na humanidade desde a nascença, desde a concepção. Então, independente do uso, todos nós temos nossos pecados. Nós nascemos pecador. A Bíblia diz que todo aquele nascido a partir de Adão e Eva, que depois caíram, saíram foram expulsos do jardim por causa do pecado. Então, nós somos a geração a qual já nós nascemos pecador. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz. Porque se existisse algum ser humano tão bom, ou tão qualificado, ou que não tivesse pecado por seus méritos, Jesus ele não precisava ter descido e ter morrido por mim e por você. Então, o pecado, ele é uma mancha que nós temos. E é só através de Jesus que perdoa os nossos pecados, através do seu sacrifício, que faz com que a gente possa, então, novamente, herdar o reino de Deus. E o senhor irmão Jacques quer falar mais alguma coisa? Não, temos aqui a exposição. Tem um pessoal aqui que tá... Vou mandar um abraço, então, aqui. Minha esposa tá aqui por fora da live, até eu ia falar com ele ali. podemos deixar a pessoa Nós compartilhando. estava tomando um chimarrão ali, o irmão Jacques. Nossa, tem uma florzinha azul, ó, mas essa aqui é coisa da minha esposa, viu? Eu falei pra ela, eu já com uma florzinha azul. Mas vamos mandar um abraço aqui. Vem aqui, pastor, vem aqui. Vamos mandar um abraço aqui pro pessoal que tá participando aqui. A pastora Dani, a pastora Dani, o meu amigo aí, Alex, a sua esposa Rosângela. Que Deus vai abençoar aí o meu amigo Alex, a Rosângela, que é secretária lá da habitação, e o seu esposo estão fazendo um ótimo trabalho aí na nossa cidade. A Salete Moura também, que Deus abençoe. A Vera, que é parente do Jacques, que Deus abençoe. A Cris Rosa aí, a nossa missionária também, que Deus abençoe. Cris Rosa, Fernando Souza, Deus abençoe. Presbítero Osiel Floriano Fernandes, grande amigo nosso. Deus te abençoe, meu amigo. Dinei Borges Martins também. O Elton aí, Piaia, nosso amigo lá de Barra Funda, a família aí que Deus, através do irmão Jacques, alcançou aí, hoje faz parte do nosso ministério e a gente é muito grato. A gente fez uma amizade muito grande, eu conversava com o irmão Elton, poucos dias ele perdeu o pai, e ele me falava, pastor, que pena que eu não conheci vocês antes, porque hoje vocês são como a minha família. Muito bom escutar. E como é bom a gente escutar esse reconhecimento, esse carinho, e poder transmitir também um carinho a uma família ali que às vezes está precisando de uma ajuda, de um apoio. Então a gente fica muito feliz assim de ver o povo sendo abençoado. A gente como pastor, a nossa maior recompensa é o céu, é a salvação.
Mas aqui na Terra, a nossa maior recompensa não é carro novo, não é casa nova. A nossa maior recompensa é ver que nem o irmão Jacques, que chegou na nossa igreja ferido, chegou na nossa igreja lutando há muitos anos já. Muito, mais de Muito 30 ficando anos. limpo, muitas vezes caindo, mas sempre lutando. E a gente poder falar de um evangelho que liberta, um evangelho que transforma. E ele aceitar, porque tem que ter a aceitação também desse evangelho e obediência a esse evangelho, para Deus então poder fazer a obra. E eu, como pastor, acompanhando a vida dele, de tantos outros irmãos que vêm, às vezes, por causa de uma cura ou de um casamento, muitas vezes está fracassado. E daqui a pouco você vê a família abençoada, é como o irmão Jackson falou aqui. A gente, na verdade, não precisa de vassoura ungida, de Não. lenço, de água, Claro, de. Deus. A gente não precisa disso, irmãos. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. Quando você entrega a sua vida, você obedece o Evangelho, você é a bênção gerada. Aonde você colocar os teus pés, aonde você colocar as suas mãos, a bênção ela vai estar junto com você. Então nós temos que entender isso, sair desse evangelho que muitos estão pregando de prosperidade, um evangelho que leva o homem ao centro e o centro é Jesus, e foco é Jesus, tem que ser voltarmos Jesus. o nosso coração à palavra de Deus, a um evangelho puro, a um evangelho simples, a um evangelho que faça com que o homem possa novamente entrar no reino de Deus, que o homem possa ser uma nova criatura e desfrutar então das bênçãos que Deus tem para nós, né, irmão Jackson? O irmão Jackson hoje é missionário nessa igreja. Eu lembro um tempo que o missionário começou logo a congregar com a gente e ainda não era missionário nessa igreja. E eu sempre digo isso no testemunho, o irmão Jackson queria sair pela cidade falando de Jesus. Primeiro amor, primeira paixão. E Deus falou no meu coração que não era o momento. Muitas vezes, quando a pessoa chega na igreja, a gente quer ensinar, a gente quer cuidar, a pessoa ela não aceita, ela acaba abandonando. Quer ser Mas pastoreado, né? não quer ser pastoreada. E a gente precisa, irmãos. Pastor, mas por quem que o senhor é pastoreado? Por Jesus, pela palavra de Deus. E o irmão Jackson também. É pela palavra de Deus. Nosso pastor é Jesus. Mas nosso pastor aqui que ensina a palavra para ele, que ensina o que ele tem que fazer, é o pastor da igreja. E o irmão Jackson, na época, eu me lembro que ele saiu um pouco frustrado, porque a gente chega cheio de sonho, de plano. Aquela fogo, vontade. Que é um fogo que ia apagar logo se a gente fosse, né? E não era o momento certo. E aí o tempo foi passando, ele aceitou a ajuda, ele aceitou ali a palavra e ele continuou congregando. E aí Deus começou então a fazer a obra que ele queria fazer, mas não era o momento. Glória a Deus. E aí foi onde Deus colocou no meu coração que agora era o momento. E eu chamei ele, abençoei ele através da palavra. E o irmão Jackson tem gerado frutos na nossa igreja, pessoas que já contam o testemunho, que receberam a visita do irmão, que o irmão já trouxe, que Deus operou. Então a gente vê que a Bíblia diz que os sinais seguem aquele que crê. E os mesmos sinais que Jesus fez na Bíblia, hoje eles nos seguem. A gente vê pessoas com demônios possessos, a gente vê pessoas sendo curadas, a gente vê pessoas sendo libertas. Então o mesmo evangelho bíblico que a gente lê e faz com que os nossos olhos se encham muitas vezes de lágrima, é um evangelho que ainda abençoa vidas. E a tua vida pode ser a próxima abençoada. Em nome de Jesus. Só você crer, você acreditar, você entregar. Hoje nós muitas vezes temos que não temos tempo para nada e acabamos dando tempo só para o nosso trabalho, para nossas coisas, para as coisas materiais e esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual. Meu irmão, a tua vida espiritual é o maior bem que você tem hoje. Porque a tua vida espiritual ela vai definir toda a tua eternidade. Todos os bens que você tem hoje, que você construiu até hoje, quando você fechar os olhos, não vai valer mais de nada para você. E o que vai valer vai ser o quanto você tem vivido, o quanto você tem gerado na tua vida espiritual. É o que vai fazer a grande diferença no grande dia. Então, aceite Jesus como teu único suficiente Salvador. Jesus não é uma religiosidade. Jesus não é uma religião. Se Jesus fosse uma religião, seria o judaísmo, ele veio da tribo de Judá, mas mesmo assim Jesus em nenhum momento ele pregou sobre religião. Ele pregou sobre o amor de Deus de ter entregado o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então a palavra de Deus ainda continua sendo a mesma. É a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que transforma. E se você estiver passando por algum momento assim,
ou você estiver afastado de Deus, eu te faço um convite. Domingo, amanhã, às 19h30, aqui na Igreja Cristã Geração Eleita, no bairro Santa Catarina, Rua Santa Terezinha, 538, de você vir assistir um culto, participar. Você não precisa vir com a mentalidade de querer se converter, de ficar, mas em fazer uma visita para nós. Deixar Deus falar o teu coração, deixar Deus tratar as tuas feridas. Eu te deixo esse convite nessa tarde e a gente já vai encerrando aqui a live. Agradeço pela presença do missionário Jackson hoje, que está aqui conosco, dando o seu testemunho, dizendo que há solução, tudo é possível àquele que crê. A gente vai encerrar a live com essa frase: tudo é possível àquele que crê. Vamos abençoar o lar, pastor? Oi? Vamos abençoar o lar e o povo da live, hein? Vamos abençoar, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração, abençoar nosso Eu vou povo. pedir então para o irmão fazer uma oração, então. Faz uma oração aí para os irmãos da live, irmão Então Jackson. vamos, é nosso dever, né? Orar uns para os outros, né? Então o pessoal que está assistindo pela live aí, que está em casa, que tem algum problema, alguma solução aí, ó. Entendeu? Fecha os olhos. A oração é a maior ferramenta que nós temos, irmão. Às vezes as pessoas chegam aqui com problema, com filho nas drogas, casamento destruído, e o pastor fala assim, ó, vamos orar. E a pessoa esperava que eu fosse lá, que eu falasse, que fizesse alguma coisa, algum movimento físico, mas não. Mas a oração, ela é a nossa maior arma. A oração é o que nos liga com Jesus, com Deus. E através da oração, o milagre e a bênção acontece. Então vou deixar o irmão Jacques aqui fazer uma oração por todos vocês em nome de Jesus. Então, vamos lá. Sabe que é maior, na verdade, que eu estava falando assim da mulher com o fluxo de sangue, na verdade não foi Jesus que curou ela, né, pastor? Foi a fé dela. Foi a fé, né, entendeu? Ela escutou falar de Jesus, tanto é que quando Jesus sentiu a mulher tocar, ela sentiu que saiu poder, virtude, saiu virtude poder das vestes dele, né? Foi as vestes de Jesus. Daí E tem muitas pessoas, é bom o irmão Jacques ter falado isso, porque acontece, muitas pessoas eles querem transferir isso. Quando Jesus foi curar o filho do homem que nós pregamos ali em Marcos, e ele fala, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. E a Bíblia diz que em muitos lugares Jesus passou, e muitos sinais ali não foram operados, poucas pessoas foram curadas. Por quê? Por causa da dureza de coração e da incredulidade do povo. Então nós temos que quebrar toda a incredulidade. Nós temos que crer em Jesus, na sua palavra, no que ele veio fazer por nós e termos fé. E essa fé o próprio Deus nos dá quando nós pedimos para ele. Então se você é incrédulo, se você não acredita, se a tua fé está fraca, faça como esse pai desse jovem que foi até Jesus. Pede para ele, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. E você vai ver quanto Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Então vamos exercitar a fé. A sua fé não é no missionário Jackson, no pastor, a sua fé está em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, para nós chegarmos até a Deus, quem não sabe, ainda que não sabe assim, ó, é somente através de Jesus. Sabe? Então, tudo que você pedir, tudo que você orar, você diga em nome de Jesus. Chegando até Jesus, chega até o Pai. Não tem como nós atravessar Jesus para chegar ao Pai. Por isso que ele desceu aqui, entregou a sua vida para intercedermos ao que Deus, a misericórdia de Deus, que entregou seu único filho, né, numa morte de cruz, né, para não perder a nossa essa comunhão, né, pastor? Chega a arrepiar, é muito forte. Para não perder os filhos dele, né? Então, quem que entregaria seu filho hoje? Ninguém. E tem muitas pessoas que dizem assim, ninguém me ama, ninguém me cuida. Mas você tem um Deus que deu o seu filho por mesmo você. Deus, meu Deus, pastor, ele ainda está presente. Por isso Deus, Jesus Cristo é o nosso maior intercessor para chegarmos até o Pai. Então a sua fé tem que estar em Jesus Cristo. Então, tudo que pedires, orares, ora em nome de Jesus, amém? O pessoal que está em casa aí, coloque diante de Deus aí agora a necessidade, a luz que está passando, a bênção lá. Estaremos entrando em orações. Eu tenho certeza que há testemunhos lá, pastor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A fé é o combustível. Bem, meus amados. Aleluia. Pai amado, Pai querido, soberano e eterno Deus, entramos diante da Tua presença, Pai. Estamos aqui em espírito e verdade, eu te adorando, ó Pai, levando a Tua palavra, o Teu Evangelho. Jesus Cristo maravilhoso.
Se hoje estou aqui, Jesus, foi pela tua misericórdia, pelo teu amor, para entregar a tua vida em morte e cruz para poder estar aqui. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar os lares, Pai, que o Senhor possa entrar nos lares, na vida dessas pessoas, acampar seus anjos, Pai. Cura, Pai, onde há doença, cura, Pai, onde há enfermidade, cura, Pai. Aonde há lutas malignas, Pai, que o Senhor possa entrar com providências, Pai. Oh, Pai, quantas pessoas estão no caminho das drogas, depressivas, Jesus Cristo. Que o Senhor possa entrar com providências, que elas não conseguem chegar até a igreja, pedir o socorro, Pai, que o Senhor entre com providência. E mesmo quando as pessoas estão com vontade de orar, mas não têm força, Pai, que o Senhor envie o Espírito Santo, Pai. Eu declaro agora, Pai, usando a tua autoridade, Pai, em nome de Jesus Cristo, que é meu único e suficiente Salvador, a qual estou aqui dando testemunho da sua obra já, Pai. O Senhor, neste momento, entra com providência e abençoa todos nesta live e que venha mais e mais da tua obra, em nome de Jesus. E vocês que estão em casa, dizem amém. Glórias a Deus. Amém, glória a Deus. Então vamos ficando por aqui, vamos terminar aí com louvor e vamos estar encerrando a live. Eu deixo aqui reforçando o convite para você, amanhã às 7h30, nós temos nosso culto de milagre, culto da palavra. Se você quiser vir conhecer o nosso ministério, um pouco do nosso trabalho, eu estendo aqui o convite para você e para sua família, na rua Santa Terezinha, 538, bairro Santa Catarina. Estaremos aqui louvando, agradecendo a Deus, pregando a palavra de Deus. Amém? E você é o nosso convidado. Se você souber também alguém que esteja passando por uma luta, alguma dificuldade, o vício ou qualquer outro problema, não é só o vício, irmão. O problema hoje é muito maior muitas vezes que o vício. Às vezes é tantas coisas que nos cercam e acabam destruindo a família, o lar, as pessoas, depressão, dia a dia. Então, se você tá com... Você quer voltar a tua comunhão com Deus, o teu relacionamento com Deus, você quer algo mais na tua vida, eu te convido para estar conosco aqui às 19h30, junto conosco domingo. Amém? Então vamos encerrando aqui a live. Eu agradeço pela visita do nosso amigo, o missionário Jacques. Que Deus abençoe. E vamos estar juntos aí, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Eu deixo aqui meu abraço e que Deus venha tocar o teu coração, amém? Até amanhã, em nome de Jesus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz